Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. É o programa elaborado, apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael, sobre a supervisão do facilitador Irandi Protásio. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. E agora um recadinho para vocês. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. Pode também colocar uma garrafinha com água para ir tomando um copinho todos os dias durante a semana. Então vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje e vamos convidar o nosso irmão Barbosa, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Boa noite, Barbosa. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. A prece, se em muitas ocasiões a tristeza o toma e você se esquece a alegria, a calúnia fere e você se esquece o perdão, a irritação vem e você se esquece da calma, o desânimo corrói e você se esquece da coragem, o desespero arruína e você se esquece da esperança. O orgulho fustiga e você se esquece da humildade. A vaidade o cega e você se esquece da modéstia. A indiferença o esfria e você se esquece da ternura. O egoísmo o isola e você se esquece da caridade. O ódio o convida para o mal e você se esquece do amor que o chama ao bem. Se isso lhe ocorre, em poucos minutos, e você se esquece das horas, meses e anos de aprendizado religioso, é justo reconhecer que, embora tenha encontrado Jesus, você realmente não se dispõe a seguir os passos. Do livro Decisão, pelo Espírito André Luiz, psicografia do médium Antônio Baduí Filho. Bem, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que está conosco em mais este Evangelho pelo Lar Ismael, que o Mestre Jesus e a espiritualidade amiga nos direcione, nos dê o discernimento, nos cubra com o manto da sabedoria, para que possamos passar aos nossos ouvintes da melhor forma possível e mais amena, que eles possam compreender e possam transmitir a outros, fazendo desta forma a divulgação do Evangelho para mais pessoas. E que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Barbosa. E agora que nós já estamos harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, nós vamos passar a palavra agora à nossa irmã Ionara, que junto com a equipe desta noite fará a explanação do Evangelho. Boa noite, Ionara, é com você agora. Boa noite, Silvia, boa noite a todos que nos ouvem e nos veem. Então vamos iniciar com o capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, itens 3 a 5. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14. Então, Irandi, o que significa porta larga e porta estreita, e onde cada uma nos leva?
Boa noite a todos, boa noite a Ionara. A porta simboliza o local de passagem entre dois mundos. Um que conhecemos, que é o material, e o outro pouco conhecido por nós, que é o espiritual. A porta estreita é a entrada para a evolução espiritual. A porta estreita é mais difícil de nós entrarmos, porque o caminho exige muito esforço para vencer as dificuldades, ter limites dentro dos nossos atos, deixar as más tendências e cultivar as virtudes que nos levam à perfeição. Assim, nós seremos felizes, conscientes do que fazemos. Temos a certeza do caminho quando percorremos essa estrada. A porta larga é a entrada para a ilusão material. A porta larga é fácil de nós trafegarmos por esse caminho, porque não exige esforço, estudo, trabalho. Além disso, oferece uma série de facilidades que nos levam aos vícios, ociosidade e atitudes ruins, bem ao nosso gosto. Aqui temos a diversão sem responsabilidade. Aqui é felicidade ilusória, que termina num piscar de olhos. Nós ainda caminhamos pela porta larga. Porque isso que nós temos aqui na porta larga, nós precisamos utilizar. Nós precisamos ser felizes, precisamos gozar da vida, precisamos de uma série de coisas para sermos felizes. Mas precisamos ter responsabilidade com tudo que existe nesse caminho da porta larga. Então, se nós percorrermos o caminho que nos leva à porta estreita, nós estaremos felizes. Caso contrário, nós ganharemos a ilusão e a infelicidade, porque serão sempre aquilo que é passageiro, aqueles gozos que acabam muito rápido. É isso, Yolanda. E tendo alguém feito esta pergunta: Senhor, são poucos, então os que se salvam? E ele lhes disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aquele que, em tua presença, comemos e bebemos, a quem ensinaste nas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Fernanda, mesmo com todo esforço para entrar, não são todos que conseguirão. Nos explique por quê. Boa noite, Ionara. Eu pensava que para a gente entrar por essa porta estreita, teríamos que ser bons e que ninguém iria entrar, porque ninguém é bom o tempo todo. Só que Jesus diz aí: esforçai-vos. Então, só depende de nós. Para entrar por essa porta estreita, nós temos que mudar nossas atitudes, nosso comportamento. Ter mais paciência, tentar não julgar, não reclamar, cuidar dos nossos pensamentos realmente. Temos que renunciar aos prazeres desnecessários dessa vida. Por que são poucos que conseguirão, né? São poucos que conseguirão porque são poucos que se esforçam. Ainda mais nos dias de hoje, que onde tudo é fácil, tudo é permitido, eu acho que nós temos que repensar o que nós estamos fazendo para podermos tentar realmente entrar por essa porta estreita. Obrigada. Então, haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos, e virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 12, versículos 23 a 30. Paulinho,
O que Jesus quis dizer com choro e ranger de dentes, e também com os últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos? Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado, Alenara, pela oportunidade. Considerando nossos estudos através do Evangelho, podemos considerar que estarão na condição de choro e ranger de dentes aqueles que vivem no caminho da porta larga, apenas gozando a vida, buscando todos os prazeres materiais, negando a Deus, não se importando com seus irmãos. O caminho que nos conduz à porta larga é muito convidativo para nossos espíritos ainda em estado de evolução que estamos. Por isso, o esforço que nos pede Jesus para sabermos transformar esse no caminho que nos conduz à porta estreita. Com relação aos primeiros, aos que serão primeiros, os últimos serão os primeiros, são aqueles que, convidados a deixar de lado os gozos e bens materiais para se dedicarem ao trabalho da transformação moral, aceitam e mudam seu comportamento, buscando o bem próprio, mas também a do próximo. São chamados agora, mas pela dedicação, se transformarão os primeiros a serem beneficiados tanto aqui na Terra como na pátria espiritual quando desencarnarem. Porque quando auxiliamos o próximo, o maior beneficiário somos nós mesmos. Assim chegaremos ao reino de Deus. Obrigada. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Barbosa, devido ao atraso de nosso espírito, gostamos mais do que encanta os olhos do que aquilo que nos fala a razão. É por isso que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Poderia nos explicar? Boa noite a todos novamente. A gente tem que ver o seguinte, né? A palavra chamado, ela aparece muitas vezes na Bíblia, com diferentes contextos, né? Mas em todos estes, devemos entender esta palavra chamado como o convite de Jesus. A parábola das bodas nos mostra claramente esse convite, né? Acho que todos já conhecem aquela parábola das bodas, que é do casamento. Ela é uma analogia para o que fomos convidados, um convite para algo mais que uma vida vivida servindo apenas a nós mesmos, né? E aí a gente lembra o texto anterior, o que o Paulo nos falou, né? De servirmos aos outros, não a nós mesmos somente. Um convite para viver juntos uma vida com Cristo, servindo ao próximo, agradando assim a Deus e experimentando a satisfação, essa transformação que traz a vida. Ser escolhido é aceitar o convite e trabalhar, seguindo os preceitos de Jesus. Desistir de tudo aquilo que o orgulho e o egoísmo nos proporciona neste mundo. Isto é, dizer sim ao chamado e depois segui-lo com uma vida de discípulo fiel. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Jesus diz que a porta estreita é o caminho mais difícil. Portanto, poucos escolhem esse caminho. Infelizmente, né? A razão pela qual achamos difícil, e realmente dá-se pela necessidade de nos transformar em um novo homem. Renunciar a tudo o que fomos até agora. Deixar de lado nosso egoísmo, nosso orgulho, que nos deram ideias e opiniões distorcidas da realidade mostrada por Jesus. O verdadeiro caminho a ser percorrido sem os pensamentos e sentimentos egoístas, nossas vontades e desejos de viver apenas para a nossa satisfação. Mudando a direção rumo à porta estreita, sendo obedientes ao Mestre, deixaremos o que encanta aos olhos e aos sentidos físicos para aquilo que encanta a mente e o coração. É isso que eu entendo aí, viu, Ionara? Obrigada, Barbosa. Esse é o estado atual da humanidade terrena.
Porque sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Silvia, nos explique o que esse parágrafo está dizendo. Então, a predominância do mal é porque a humanidade ainda caminha pela porta larga e sofre as consequências de sua imperfeição. O grande mal da sociedade é a ignorância, e ela só existe devido à falta de conhecimento. Sempre temos a liberdade de decidir por qual caminho seguir. E o tempo necessário para cada etapa da evolução depende do emprego da vontade e esforço individual para a mudança de pensamentos, comportamentos e atitudes. Precisamos combater as más tendências, questionarmos mais, sermos mais positivos, estarmos mais atentos à espiritualidade, sermos mais perseverantes, porque quando menos se espera, as mudanças vão acontecendo. E passamos a compreender a necessidade de progredir, de se instruir, de ser e evoluir moralmente. As verdadeiras bases para a evolução são construídas com a compreensão e prática das leis de Deus e os ensinamentos de Jesus. Estamos na porta larga, mas podemos transformar os prazeres e bens materiais que encontramos nela em benefício do nosso próximo, pois se Deus colocou tudo isso à nossa disposição, não foi para usufruirmos apenas para nós e para os nossos, mas para que possamos colocar à disposição de todos. Afinal, todos devemos ser felizes, termos acesso àquilo que nos traz bem-estar. É isso que eu entendi, Ionara. Obrigada, Silvia. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro, se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras experiências? Por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor? Se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus, com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se alarga, iluminam os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Podemos dizer que a condição do ser após a morte está relacionada com a porta estreita? Eu irei explicar essa pergunta. Nós podemos afirmar que a porta estreita nos leva sim para um mundo melhor. Podemos dizer que a porta estreita não será o caminho mais fácil, mas o da aplicação das leis de Deus, por isso mais próximo dele. A porta larga, onde moram as alegrias mundanas, um mundo de prazeres momentâneos que servirão para alimentar nossa alegria imediata, as facilidades desse mundo de carne. Só quem está disposto a colocar sua fé e espiritualidade acima da matéria da carne, passar pela porta estreita, terá sim um mundo melhor após a morte. Todos os dias nós somos convidados à porta larga. Cabe a nós mesmos escolhermos o que é reto aos olhos de Deus. Desfazer-se de nossas vontades para seguir somente a Deus é passar pela porta estreita. E sim, viver um mundo melhor após a morte.
Eu concluo dizendo que a porta larga é o mundo. Devemos viver passando por ela com sabedoria, pois necessitamos vivenciar as alegrias que o mundo nos proporciona, mas com consciência de que não devemos dar a essas alegrias a importância maior que as alegrias que obtemos através da porta estreita, que é a porta que nos leva a Deus, pois Ele deseja a nossa felicidade. Estamos aqui para sermos felizes. A porta estreita nos permite essa felicidade eterna. E esta é a diferença da porta larga, que nos traz uma felicidade passageira. E aqui a gente conclui, né, o Evangelho da noite. E eu passo a palavra a Silvia. Obrigada, Ionara. Obrigada a todos pela participação. E agora nós vamos convidar o Paulinho para fazer a nossa prece final. Por favor, Paulinho. E assim, meus queridos irmãos, vamos cerrar nossos olhos, agradecer nosso Mestre Maior, nosso querido Jesus, e a todos aqueles que participaram desse nosso Evangelho. Muita paz, muito amor. Que o Pai possa abençoar nossa semana, nos envolvendo em luzes de amor e paz. Pedindo a vós que envolva a todos os seus irmãos, companheiros, amigos, todos aqueles que estão em vossa volta, para que nós tenhamos uma amplitude do amor, da paz e do conforto do nosso Deus maior. E assim, pedimos ao nosso querido Bezerra de Menezes fluidificar nossas águas, que essas energias possam emanar o coração de todos com amor e com a paz que tanto necessitamos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Paulinho. Obrigada a todos que estão nos acompanhando também em seus lares. E esperamos vocês na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube, Instagram, Spotify e Amazon Music. E você pode assisti-lo quando desejar. E também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda às 18 horas. Muito obrigada.